O Dia dos Pais está chegando e isso me fez pensar em uma coisa. Será que existe um limite para um pai defender ou vingar um filho? Gary não teve dúvidas ao tirar a vida do abusador e sequestrador de seu filho durante uma transmissão ao vivo. E esse caso até hoje é relembrado durante o Dia dos Pais nos Estados Unidos. E apesar de levantar muitas controvérsias, muitas pessoas acreditam que o que ele fez foi algo louvável, e eu não discordo. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, e se for novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, e me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e também os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Jody Plauche nasceu no dia 27 de abril de 1972 em Baton Rouge, capital do estado da Louisiana, onde ele morou durante toda a sua infância junto com seus pais, Gary e June, e seus 3 irmãos. Quando estava prestes a completar 11 anos, Jody e seus irmãos foram matriculados em aulas de Hapkido, que era ministrada por Jeffrey Dulce, um ex-fuzileiro naval. Jody estava indo muito bem e chegou a ganhar um troféu em uma importante competição, e isso fez com que Jeffrey voltasse a sua atenção para o garoto, e assim os dois se aproximaram, e Jody chegou a acreditar que ele era um de seus melhores amigos. Certo dia, Jeffrey se ofereceu para ensinar Jody a dirigir. Então ele colocou um menino em seu colo e pôs as mãos no colo dele. No início, o garoto não entendeu o que estava acontecendo e achou que aquilo havia sido apenas um incidente sem más intenções. Então ele decidiu ficar quieto e não contar nada para ninguém. Jody não percebeu que Jeffrey estava testando os limites dele para saber até onde ele poderia ir, mas em pouco tempo, esses testes se tornaram abusos íntimos. O menino não sabia o que fazer, então ele simplesmente se calou. E apesar de achar que as pessoas nunca o entenderiam, ele contou os motivos que fizeram ele agir dessa forma. Primeiro, ele só tinha 10 anos. Segundo, ele sabia que aquilo que estava acontecendo iria chatear profundamente os seus pais. E terceiro, na época, ele não queria que ninguém tivesse problemas, então era mais fácil ele não contar nada para ninguém do que chatear todo mundo. Mas o sofrimento daquela criança estava apenas começando, porque tudo piorou em fevereiro de 1984, quando Jeffrey perguntou para Jody se ele queria ir para a Califórnia. Sem entender muito bem, o menino disse que sim, e ali Jeffrey começou a colocar em prática o seu plano de sequestro. No dia 19 de fevereiro, Jeffrey apareceu na casa dos Plauches e disse para June que gostaria de levar Jody para ir ver um tatame novo que ele havia comprado e que eles voltariam em cerca de 15 minutos. Como Jeffrey era professor de Hapkido de Jody e ele estava bem envolvido no esporte, a mãe dele não desconfiou de nada na hora, até porque o professor era um conhecido da família. Então, ao tirar Jody de casa, Jeffrey o levou até a rodoviária e lá os dois pegaram um ônibus com destino a Los Angeles. E para não ser reconhecido, Jeffrey raspou sua barba e pintou de preto o cabelo do menino. Seus pais denunciaram o desaparecimento do garoto para a polícia e logo eles começaram uma operação no estado de Louisiana para descobrir o paradeiro do menino, mas eles já não estavam mais naquele estado. Depois de chegarem ao destino, Jeffrey levou o menino até o hotel e lá os abusos começaram. Jody, depois de adulto, escreveu um livro contando o que passou quando foi sequestrado, e lá ele sabiamente deixou de contar várias coisas, pois de acordo com ele, precisava tomar cuidado para não acionar o gatilho de alguém que também já havia sido vítima de abuso, e ocultou os detalhes para que abusadores infantis não lessem o seu livro como uma forma nojenta de entretenimento, como fóruns sobre esse tipo de crime costumam ser. O seu sequestro durou terríveis 10 dias, e durante esse tempo, os seus pais ficaram desesperados. Por sorte, Jeffrey cometeu um deslize e permitiu com que Jody ligasse para sua família do telefone do quarto do hotel onde estavam. A mãe dele recebeu uma ligação a cobrar de um hotel em Anaheim, na Califórnia, e a ligação era de seu filho. A polícia, que já estava preparada para rastrear qualquer contato feito pelo sequestrador, conseguiu rastrear de onde vinha a ligação. Agora, as autoridades sabiam que Jody estava em Anaheim, na Califórnia, e assim o garoto foi resgatado e levado de volta para sua família. Assim que viu seu filho
filho. Gary e June ficaram aliviados e felizes, mas não sabiam ao certo o que fazer. Mas até aquele momento, eles acreditavam que o garoto apenas havia sido sequestrado. De acordo com as investigações, Jeffrey abusou do garoto por pelo menos 1 ano antes de sequestrá-lo e levá-lo para o hotel. Essas informações só foram publicadas depois que o criminoso foi preso, e foi assim que Gary ficou sabendo sobre o que o seu filho vinha passando. Vendo todas as notícias que estavam saindo no noticiário, Gary se sentiu impotente. Era como se ele tivesse falhado em proteger o seu filho. E ele colocou em sua mente que iria se vingar por tudo que Jeffrey havia feito seu filho passar. Então, no dia 16 de março de 1984, Gary estava em um bar tomando um drink quando ouviu a notícia de que Jeffrey Dulcet chegaria em Baton Rouge ainda naquela noite, e o desembarque seria por volta das 9h08. E a imprensa também estaria lá, já que eles estavam cobrindo cada detalhe desse caso. Agora Gary já sabia quando e onde encontrá-lo, e ele foi até o aeroporto com uma certeza em mente. Naquela noite, ou Jeffrey ou ele morreria. Era matar ou morrer. Ele estava usando um boné de beisebol e óculos escuros para não ser reconhecido, e estava com seu revólver .38 escondido em sua bota, e ficou esperando perto de alguns telefones públicos. Por volta de 9h30, quando o avião pousou, Gary chegou a telefonar para um amigo e contar o seu plano. Ele disse: "Aqui vem ele, você está prestes a ouvir um tiro." E alguns segundos depois, as câmeras de segurança e a equipe de reportagem que estava fazendo a cobertura ao vivo no local registraram o pai do pequeno Jody saindo de perto das cabines telefônicas e indo em direção do abusador sequestrador, que foi prontamente atingido com um tiro perto da orelha direita. O disparo foi feito a menos de 1 metro de distância. Depois do disparo, Gary ficou parado esperando os policiais prendê-lo. O vice-xerife, Mike Burnett, começou a gritar: "Por que, Gary? Por que você fez isso?" E enquanto estava sendo preso, Gary respondeu em meio a lágrimas: "Se alguém fizesse isso com seu filho, você faria o mesmo." Jeffrey foi socorrido, entrou em coma e morreu no dia seguinte no hospital. 3 décadas depois, Jody disse em uma entrevista à ESPN: "Eu não queria ele morto, só queria que ele parasse." Para Jody, saber que Jeffrey iria ser preso já era o suficiente, então ele ficou muito chateado com seu pai. Gary Ploutz foi acusado de assassinato em 2º grau, mas acabou fazendo um acordo no qual ele não contestaria a acusação de homicídio culposo. Então ele foi condenado a 7 anos, devendo cumprir em liberdade condicional. Ele também foi condenado a 300 horas de serviço comunitário e terminou de cumprir essas horas no ano de 1989. Gary foi submetido a testes psiquiátricos e ficou comprovado que, devido ao grande trauma de saber pelo que seu filho vinha passando, ele entrou em um estado temporário de surto psicótico e não estava conseguindo enxergar a diferença entre o bem e o mal. O psiquiatra também determinou que Jeffrey tinha a habilidade de manipular os outros, e ele aproveitou o fato de Gary estar separado de sua esposa na época para conseguir abrir caminho e se aproximar da família Ploutz. O juiz Frank Sayer decidiu que mandar Gary para a prisão não ajudaria ninguém e que não havia risco dele cometer outro crime. Quando estava com 67 anos, Gary deu uma entrevista e afirmou que não havia se arrependido daquilo que ele tinha feito e que, se fosse necessário, ele faria novamente. Em agosto de 2019, o livro Por que Gary? Por que? A história de Jody Ploutz foi lançado, e nele o garoto conta como foi passar tudo o que passou e sobre como foi a sensação de ter visto seu pai fazer o que fez e o tempo que demorou até que ele perdoasse o seu pai. Até hoje, o que Gary fez para proteger o seu filho é lembrado quando chega o Dia dos Pais nos Estados Unidos. E ele morreu em 2014 em uma casa de repouso vítima de um derrame, 3 semanas antes de completar 69 anos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia essa história, se você concorda ou não com o que Gary fez. Na minha opinião, eu de certa forma não discordo, mas eu também consigo entender os pontos daqueles que não concordam com o que Gary fez. E eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!